Hoje nós vamos falar sobre anatomia, tá? Dando a introdução pelo módulo 1. A primeira parte, vamos falar sobre generalidades, tá? Então, quando a gente fala de tópicos gerais em anatomia, em generalidades, a gente tem uma parte bem inicial, né, desse conteúdo, que a gente divide a própria palavra para que a gente possa, de certa forma, entender como esse estudo vai ser continuado, né, como ele vai ser feito. Então, quando a gente divide a grafia da palavra anatomia, a gente tem partes, cortar, né? Então, literalmente, quando a gente vai colocar em prática os estudos de anatomia, a gente vai sempre seguir essa ideia do estudo em partes, tá? Então, normalmente, quando a gente começa os estudos lá em citologia e histologia, a gente começa pela célula, depois a gente passa para os tecidos, depois os sistemas. E após a conclusão desses sistemas, a gente tem o estudo funcional do corpo humano, tá? Então vamos falar um pouquinho de normalidade. Em morfologia, por exemplo, na anatomia, são usados critérios estatísticos para definir o que é normal. Normal é a estrutura, o que inclui a forma dela, mais frequente, ou seja, é a estrutura que se encontra no mais alto número ou na mais alta porcentagem, estatisticamente significante de indivíduos ou de espécies. Então, sempre quando a gente fala de um quadro de normalidade, a gente fala do quadro que mais comumente é encontrado, tá? Isso não quer dizer que o quadro mais comum é saudável e o quadro incomum possa não ser saudável, tá? Pode acontecer de mesmo um quadro não sendo comum dentro dessa porcentagem de normalidade morfológica e mesmo assim ser saudável. Isso não quer dizer que é patológico só porque não é enquadrado dentro da normalidade. A gente vai ver alguns casos aqui, tá? Em fisiologia, normal é a estrutura que está melhor dotada para desempenhar a sua função. O conceito de normalidade pode ser abordado de vários pontos de vista. Em medicina, o termo normal significa sadio. A medicina preventiva tem por objetivo manter o indivíduo normal e a medicina curativa procura corrigir as alterações causadas, por exemplo, por uma doença, e restabelecer a normalidade ou a saúde. Então, novamente, quando a gente fala em normal aqui, a gente fala de um padrão incluído numa porcentagem, tá? Em que tantos por cento estão da seguinte forma. Mesmo que essas alterações sejam passíveis de causar uma doença, por exemplo, o objetivo da saúde é restabelecer essa normalidade, tá? Então, os quadros em que a gente colocaria dentro da normalidade, respeitando todas as variações possíveis, é quando todos esses parâmetros estão de acordo com a vida saudável do ser humano, tá? Variação anatômica é um pequeno desvio do aspecto morfológico normal de um órgão ou plano geral de organização do indivíduo, que não perturba a sua função, ou seja, não altera o seu funcionamento. Assim, a expressão variação normal é redundante, pois qualquer variação está dentro dos limites de normalidade. As variações somáticas ocorrem no corpo e não são hereditárias. As germinativas ou mutações ocorrem nas células germinativas e são hereditárias. Essas células germinativas são as células de formação do ser humano, tá? As mutações podem produzir novas formas
e naturalmente tem desempenho e ainda desempenha um papel importante na evolução. Algumas alterações, como por exemplo, o apêndice ter atrofiado, perdemos grande parte dos pelos corporais, algumas situações de audição e visão que evoluíram e outras que retrocederam, tá? Então, ao longo da evolução humana, conforme vamos tendo outros acessos, alguns processos vão evoluindo e outros processos vão retroagindo, vão diminuindo sua função, como aconteceu com o apêndice, tá? Aqui temos as variações anatômicas, tá? Foram colocadas algumas fotos para poder ilustrar um pouquinho do que a gente estaria falando. Então, a gente tem visualmente características diferentes dentro de um padrão de normalidade, mesmo que esse padrão de normalidade não agrade ao visual. Mas essas alterações não afetam em nada o funcionamento do organismo, tá? Anomalias são anormalidades, tá? São alterações fora da regra ou fora do comum, diferindo do estado, da estrutura ou da condição de normalidade. Pode implicar em deformidade ou má formação, que pode ser congênita, ou seja, o ser já nasceu com ela, ou pode ser adquirida, tá? Está sendo resultado de uma lesão, de uma doença. Uma anomalia é, portanto, um desvio grave do padrão normal, acompanhado de má formação ou disfunção alterada, desordenada, inadequada, prejudicada. Por exemplo, o lábio leporino ou a fenda palatina, que é quando o céu da boca tem um orifício, dedos supranumerários, dedos a mais, são objeto da patologia. Então, essas alterações, lábio leporino, fenda palatina e dedos supranumerários, vão passar por processos cirúrgicos para correção dessas anomalias, tá? Porque, por exemplo, a fenda palatina, ela é bem dificultosa para o bebê no processo de amamentação, porque o líquido passa pelo orifício e tem contato com o sistema respiratório com muita mais facilidade. Então, essa criança pode se sufocar durante a mamada, tá? O lábio leporino dificulta na fala, às vezes a mandíbula ou a parte superior da dentição tem também alguma fenda, tá? Depende do nível da gravidade. Então, esteticamente também afeta muito o desenvolvimento dessa criança, da mesma forma dos dedos supranumerários, tá? Então, são processos que causam alterações pequenas, tá? São malformações celulares que podem ser corrigidas para poder adequar o desenvolvimento daquela criança para sua chegada na vida adulta de forma mais dentro de um padrão de normalidade, tá? Aqui coloquei algumas figuras para que a gente tenha uma noção dessas anomalias, que são situações bem diferenciais em relação ao que a gente está habituado, né? Agora, monstruosidades já é uma anomalia tão acentuada que interfere no desenvolvimento do corpo. Fica incompatível com a vida. Antigamente, designava-se um feto ou recém-nascido grosseiramente mal formado, tá? A medicina, especialmente a cirurgia, atualmente está tornando possível a sobrevivência de fetos nascidos com monstruosidades, que com sucesso foram transformadas, quando muito, em anomalias. Então, os processos cirúrgicos conseguem reverter esse quadro, tá? E fazer com que essa alteração que se enquadrava como monstruosidade seja apenas uma anomalia. O que é isso? Uma alteração dentro da normalidade, mas que ainda não causa dano à vida
desse paciente, a sobrevivência desse paciente, tá? Quando uma variação, anomalia ou monstruosidade ocorre em baixa porcentagem, 1 ou 2%, ela é considerada rara e é designada como raridade. Então, às vezes a gente vê, quando se dá notícia em relação a algum quadro patológico, esses casos acontecem 1 em 100 milhões, tá? Então, é considerado uma doença rara, uma alteração morfológica rara e assim por diante. Aqui nós temos algumas figuras que demonstram monstruosidades, tá? Quadros patológicos, alterações cromossomiais, alterações celulares, malformações, tá? Então, todo mundo aí nessa foto é igual, né? Tudo igual. Então, da mesma forma que a gente tem o hábito de olhar determinadas etnias e ter dificuldade de perceber as diferenças, da mesma forma é feito com a gente, tá? Então, normalmente a população latina é enquadrada dentro de um padrão, as orientais dentro de um padrão, os ocidentais dentro de um padrão, os europeus dentro de um padrão e assim por diante, né? Apesar de nessa foto aqui ser a mesma face repetida para todas as pessoas, naturalmente nós não somos todos iguais. Temos características individuais que mesmo numa situação, por exemplo, de gêmeos idênticos, eles têm características individuais entre eles, tá? Num convívio com essas pessoas, a gente consegue perceber essas diferenças de forma bem mais nítida do que apenas numa visão rápida, tá? Então, vamos falar agora sobre os fatores de variação anatômica. As variações de um plano geral de construção são as características de uma espécie. E há também um plano que diferencia um indivíduo do outro. Em pequenas modificações morfológicas não ocorrem ao acaso, eis que podem ser produzidas por fatores gerais ou fatores individuais. Então, agora a gente entra em anatomia, já dando os nossos primeiros passinhos, e a primeira coisa que a gente tem para falar, o primeiro tópico que a gente fala dentro de anatomia é a posição anatômica, tá? Porque a partir desta posição padrão, nós vamos ter as referências de localização, de estruturas, de uma estrutura em relação a outra, tá? Então, todos os termos que descrevem as relações de uma parte do corpo com outras têm como referência a posição anatômica padrão, tá? E a posição anatômica padrão é essa daqui. Em posição anatômica, o corpo estará em uma postura ereta, com o olhar para o horizonte, os braços pendentes ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, o que é uma posição supinada, tá? Membros inferiores ligeiramente afastados e os pés apoiados no solo, com o peso distribuído em ambos de forma igual. O biotipo corporal vai ser uma escala de padrões que nos fornece uma visualização, vamos dizer assim, em relação às estruturas, ao deslocamento das estruturas dentro de cada biotipo, tá? Então, dependendo do biotipo da pessoa, a gente vai ter um tórax mais largo, um tórax mais comprido, um estômago mais verticalizado, tá? Então, dependendo do biotipo, a gente vai ter uma organização estrutural diferenciada, tá? O biotipo corporal corresponde ao modelo de corpo que pode ser influenciado pela constituição óssea, metabolismo, massa muscular e quantidade de gordura. Assim, de acordo com essas características, é possível classificar o biotipo em ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, de forma que cada tipo possui também necessidades diferentes, sendo importante adequar o estilo de vida, a dieta, a frequência e intensidade do tipo de treino para cada biotipo de forma a manter a saúde. Então, cada estrutura física vai ter um suporte de manutenção diferenciado, tá? Até a nível de ganho de massa
velocidade em que se ganha massa, dependendo do biotipo, vai ser mais rápido ou mais lento, tá? Perda de peso da mesma forma. De forma geral, as pessoas endomorfas são aquelas que possuem o formato do corpo mais arredondado devido ao maior acúmulo de gordura. As mesomorfas são aquelas que apresentam um corpo mais musculoso e as ectomorfas são aquelas que possuem um corpo mais magro e menor quantidade de gordura. Então aqui a gente tem uma demonstraçãozinha ilustrada para a gente poder ter uma visualização dessas distribuições. O ectomorfo normalmente mais esguio, mais magro e mais comprido, né? O mesomorfo tem uma musculatura mais desenvolvida e o endomorfo normalmente tem um acúmulo maior de gordura, tá? Termos direcionais e planos corporais. Os termos direcionais anatômicos e os planos corporais representam uma linguagem na anatomia universalmente aceita, permitindo uma comunicação precisa entre os anatomistas e profissionais da saúde. Os termos usados para explicar o posicionamento anatômico são descritos em relação a uma posição padrão, chamada de posição anatômica, que a gente falou anteriormente. Essa posição é usada para descrever as partes do corpo e as posições dos pacientes, independentemente de ele estar deitado sobre suas costas, deitado de lado ou deitado sobre o ventre. Na posição anatômica, a pessoa está de pé com os braços ao lado do corpo e com as palmas das mãos voltadas para frente. Os polegares apontados para longe do corpo e os pés ligeiramente separados e paralelos, com os dedos dos pés apontados anteriormente. E com a cabeça voltada para frente, olhar para o horizonte. Então, uma nova demonstração da posição anatômica. Olhar dirigido para o horizonte, face voltada para frente, membros inferiores unidos, membros superiores estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente. Termos direcionais. São os termos que permitem a descrição de uma parte do corpo em relação a uma outra. Então, temos como exemplo anterior e posterior. O anterior indica que a parte do corpo em questão está à frente de ou frente. Posterior indica que está atrás de ou atrás. Então, a estrutura pode estar na frente de uma outra estrutura, anterior à estrutura X, ou ela é à frente, tá? Ventral e dorsal. Ventral quer dizer a frente do corpo, tá? E dorsal significa a parte de trás do corpo. Normalmente uma referência citada quando o paciente está deitado. Anterior e posterior a gente usa quando o paciente está ereto, em pé. E ventral e dorsal a gente usa quando o paciente está deitado ou em decúbito. Direita e esquerda significa em relação ao lado, tá? Então pode ser tanto ereto quanto em decúbito. Distal e proximal indica o que está mais longe do tronco, ponto de origem. O plano sagital mediano pode ser usado como referência, tá? E proximal significa o que está mais próximo ou em direção ao tronco ou ponto de origem. Mediana ou a linha média é uma linha imaginária no meio do corpo que divide em partes iguais direita e esquerda. Por isso é que a gente tem o plano sagital mediano. Ele divide o corpo em partes iguais, direita e esquerda, no meio do corpo. Superior e inferior. Superior é para cima ou para o vértice, topo da cabeça ou cranial também. Enquanto o inferior indica o oposto, abaixo em direção aos pés, podálico, caudal, tá? Externo e interno. Às vezes conhecida como superficial, o externo denota uma superfície. O interno também é conhecido como profundo e indica que a estrutura está longe da superfície do corpo.
frontal e occipital. Frontal refere-se à frente da região cerebral, enquanto o occipital representa a parte de trás da região cerebral. Da mesma forma, no crânio temos o osso frontal na parte anterior e o osso occipital na parte posterior do mesmo. Então, aqui nós temos as indicações: cranial em direção ao crânio, caudal em direção aos pés, anterior ou ventral para a parte anterior do corpo, posterior ou dorsal para a parte posterior do corpo, superior para cima, inferior para baixo, direito para o lado direito, obviamente, esquerdo para o lado esquerdo, medial mais próximo ou em sentido o plano médio do corpo, do tronco, lateral mais afastado ou em sentido contrário ao plano médio do corpo ou tronco. Proximal em sentido ao eixo, distal afastado do eixo. Aqui temos a demonstração tanto em relação ao membro superior quanto em relação ao membro inferior. Aqui nós temos a demonstração dos planos e eixos, tá? O plano coronal, ele vai dividir o corpo em porções anterior e posterior. O plano sagital mediano divide o corpo em duas metades iguais, direita e esquerda, e o sagital divide em partes direitas e esquerdas, sem a necessidade que sejam iguais essas partes, tá? E o plano horizontal, ele fornece um corte que divide em parte superior e parte inferior, tá? Então, aqui nós temos a descrição dos planos corporais: coronal, plano vertical que divide o corpo em parte anterior e posterior. Sagital, também é um plano vertical que divide o corpo em parte esquerda e direita. E um plano sagital diretamente através da linha média também é chamado de sagital, mais sagital médio ou plano mediano, tá? E o transverso é um plano horizontal. Ele divide o corpo em porção superior e inferior, tá? Na anatomia ele também pode ser chamado de seção transversa ou de plano axial. Aqui nós temos todos os planos demonstrados em conjunto: sagital, transverso ou horizontal, frontal ou coronal. Então, dentro do conceito de normalidade e variação anatômica, nós temos o significado de sadio, que é mais frequente, tá? A variação em anatomia é uma constante. Variações anatômicas podem ser externas ou internas e podem apresentar-se externamente ou em sistemas sem que tragam prejuízos funcionais. Então, pode acontecer de uma pessoa ter, por exemplo, além de 2 rins, ter 3, e isso não causar prejuízo funcional, os 3 funcionarem perfeitamente, ou de repente um deles não funcionar e os outros 2 funcionarem perfeitamente, tá? Podemos ver aqui que o corpo de pé na posição anatômica, embora ligeiramente voltado para o lado esquerdo, pode identificar os 3 planos do corpo humano. O plano coronal, às vezes também é chamado de plano frontal e divide o corpo em parte anterior e posterior. O plano sagital divide o corpo em parte direita e esquerda. E o plano transversal divide o corpo em parte superior e inferior. O plano transversal, às vezes, também é chamado de horizontal ou corte transversal. Um plano mediano ou sagital médio é usado para descrever um corte sagital através do centro do corpo, quando os lados direito e esquerdo são divididos em metades iguais. Então, aqui a gente tem as demonstrações: superior, inferior, proximal, medial, anterior, mediano, transverso, posterior, lateral e sagital. Nossa próxima parte vai ser sistema hematológico, tá? Nós vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro.